as nossas saudações a todos que acompanham as videoaulas da série psicológica de Joana de Ângeles. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco a respeito da saúde, do nosso encontro com a saúde. Quando falamos em saúde, normalmente nos vem à mente também a condição de enfermidade. E se olharmos bem a sociedade em que vivemos, veremos que a enfermidade se espalha não somente no campo físico, mas também no campo moral, no campo ético, nas condições sociais nas quais se estabelece a humanidade. E a questão da saúde passa a ser não somente uma questão de saúde pública, de intervenção governamental, para uma reflexão mais profunda a respeito da nossa própria condição de saúde. Como nos encontramos perante a condição da saúde? Porque muitas vezes a doença nos chama a mais profundas reflexões. E nada obstante os avanços da ciência e da tecnologia, que hoje conseguem diagnosticar com muita facilidade enfermidades que antes dizimavam populações, o ser humano continua a apresentar enfermidades. Novos vírus surgem, novas doenças são diagnosticadas pelas ciências médicas, desafiando os cientistas e pesquisadores e, de certa maneira, todos nós. Por que será que esse homem que hoje atinge uma longevidade maior não consegue dizimar as enfermidades? Mas se verificarmos, por outro lado, as nossas estruturas morais, o nosso comportamento, a forma de lidar com o próximo, constataremos. Continuamos enfermos em muitos aspectos. E por isso mesmo, por continuar enfermo nesses tantos aspectos espirituais, sociais, continuamos a apresentar enfermidades. As doenças da atualidade são um símbolo da nossa doença da alma. E já dizia Sócrates que devemos tratar o todo, devemos tratar da alma se queremos que todas as partes fiquem boas. No próprio livro Carmides, quando ele é chamado a tratar de um jovem portador de graves dores de cabeça, ele diz ao jovem que possuía um remédio, mas esse remédio só faria efeito se fosse utilizado com um encantamento. E o jovem logo pergunta: qual seria esse encantamento? Não bastará eu lhe dar o remédio, a erva, para que você cure a sua dor de cabeça, jovem Carmides? Porque se junto não vier também esse encantamento, que faz parte de um comportamento moral, ético, que cuide da alma, que cuide da nobreza, do caráter, o remédio para a dor de cabeça não bastará. E verificamos que séculos anteriores a Cristo, o filósofo Sócrates já chamava atenção para essa condição de uma saúde integral. Porque, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, analisando-se o atual comportamento humano, não padece dúvida de que a sociedade terrestre encontra-se enferma. A sociedade se encontra enferma. Verificamos nos noticiários as violências cotidianas, o desencontro que se encontra a criatura na sua forma de lidar com os valores públicos, com as instituições sociais, com a família, no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos. A nossa sociedade se encontra enferma e não merece cuidado somente a medicação que deveremos tomar para essa enfermidade, mas um trato profundo, um olhar profundo sobre a nossa própria enfermidade. Porque às vezes é muito fácil olhar e criticar a doença da sociedade. Mas porque somos partes dessa sociedade, na condição de partícipes
deveremos nos questionar: qual é a minha doença? Qual é a minha enfermidade pessoal que se soma a essa enfermidade coletiva? Qual é a contribuição positiva ou negativa que dou para que a sociedade continue da mesma forma que se encontra, ou para que ela se modifique, que ela se estruture em novas bases, onde possa encontrar-se numa condição de saúde? Mas aí questionamos: o que é saúde? A Organização Mundial da Saúde define que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Essa definição da OMS já significou um grande avanço para as ciências médicas, porque anteriormente pensávamos: bem, se eu não estou com alguma enfermidade, eu me encontro saudável, me encontro na condição de saúde. Mas esses tópicos orientados pela Organização Mundial da Saúde nos dão a ver que a condição de saúde é uma condição mais complexa. Em primeiro lugar, um completo bem-estar físico. Estamos numa condição de completo bem-estar físico? Às vezes é uma condição rara, porque uma ou outra enfermidade, uma ou outra crise, um ou outro vírus que nos atinge, que nos deixa vulneráveis. E isso é uma dicotomia interessante da natureza humana, porque somos tão fortes para determinadas coisas, às vezes suportamos traumas gravíssimos, doenças seríssimas, mas um único vírus pode debelar a nossa própria existência física. Então, participar da condição de um completo bem-estar físico é um desafio para o ser humano. Mesmo diante das condições que temos hoje, com tantos suplementos alimentares, eu tenho uma conhecida que pela manhã ela toma 26 pílulas de complementos alimentares. Então nós imaginamos, eu chamo ela de mulher biônica. Você é a mulher biônica. São os tratamentos modernos que oferecem suplementos para as nossas deficiências orgânicas, muito bem estudados pela medicina, muito bem trabalhados, mas que mesmo assim não garantem um completo bem-estar físico. Mas não bastasse esse desafio, a OMS conclui também que temos que ter um bem-estar mental. E quantas vezes temos crises em nosso psiquismo? As crises comportamentais, os nossos estresses, os nossos desafios cotidianos que nos tiram do sério, que trazem transtornos da própria emoção, a ansiedade, e aí verificamos que a nossa condição de saúde novamente é abalada pelo nosso dia a dia. A forma como reagimos, como lidamos com as pressões, tudo isso vai aumentando a carga que muitas vezes interfere negativamente na nossa condição de saúde. E perdemos a saúde, perdemos essa busca de um ser saudável, porque ainda não agimos na condição de ser integral que devemos ser. Não ativamos todos os valores da alma da forma como deveríamos agir, atuar, impulsionar, e a nossa saúde é atingida. E na terceira condição, a condição social, verificamos que esse trio se forma numa condição, numa busca, num desafio da saúde, que muitas vezes não conquistamos, ou na maioria das vezes nós não atingimos. Porque se estamos bem fisicamente, às vezes temos os transtornos mentais, emocionais. Se estamos bem da emoção, às vezes socialmente, passamos por alguma crise. E tudo isso nos abala, sem considerar que aí nessa definição da OMS, falta um elemento: o ser espiritual que nós somos. Porque não podemos dissociar o espírito, a condição espiritual, da conquista de uma saúde mais ampla.
porque senão nossa visão fica distorcida. Logicamente que a nossa condição física, por ser temporária, ela traz, ao longo da sua existência, uma ou outra enfermidade. Mas o mais importante é questionar: o corpo pode encontrar-se enfermo, mas como se encontra o espírito em sua trajetória? Como está a saúde do espírito? Porque esse novo componente, o componente espiritual, que Joana de Ângeles aborda em suas obras e que o Espiritismo traz em todo o seu contexto, é importantíssimo para verificarmos a nossa condição de ser saudável, mesmo que tenhamos enfermidade, o que é diferente. Ter enfermidade faz parte da nossa trajetória. Existem certamente algumas enfermidades que são muitas vezes escolhidas por nós na forma de comportamentos equivocados. Escolhemos ter uma enfermidade quando seguimos de forma equivocada pela vida, quando abusamos das nossas forças orgânicas, quando abusamos do nosso próprio comportamento. Aí a vida traz como lei de causa e efeito. Mas, se temos um comportamento saudável e mesmo assim o nosso corpo é enfermo, se não tivermos o olhar do Espírito, não verificaremos que essa matriz de enfermidade se encontra presente desde vidas passadas, trazendo a possibilidade ou a probabilidade maior de enfermarmos por conta de termos mal utilizado o nosso organismo em existências anteriores, pregressas. Por isso que vemos muitas pessoas que consideramos: mas fulano é uma pessoa tão boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa, um espírito nobre, mas por que será que é afligido por tantas enfermidades? Porque não sabemos das suas vidas passadas. Adentra-se nesse aspecto também, às vezes, a escolha do próprio espírito, que escolhe passar por certas enfermidades para ensinar, para proporcionar o avanço das ciências naquele determinado campo, mesmo sendo um espírito nobre. Nos recordemos da obra Missionários da Luz, quando uma dessas entidades nobres, ao escolher o seu corpo, coloca no perispírito uma certa disfunção hormonal para que o seu corpo não tivesse as formas perfeitas. E sua tireoide seria superestimulada e ela teria problemas nessa área. Não se tratava de um espírito enfermo, mas de um espírito que escolheu aquela condição. E André Luiz pergunta: mas por que a senhora não escolheu ter um corpo perfeito? No que ela responde para André Luiz: bom, mesmo tendo a condição de completista, e completistas são aqueles espíritos que têm maior condição de escolherem seus próprios corpos, mesmo tendo essa condição, eu poderia falhar na minha missão, se tivesse o organismo totalmente perfeito e as formas totalmente belas. Eu poderia falhar. Então eu escolhi ter as formas menos harmônicas e ter um corpo que apresentasse certa disfunção nessa área. Então verificamos nessa condição que a saúde é observada de uma forma mais ampla. A saúde tem que ser olhada a partir do espírito também, senão essa visão da Organização Mundial da Saúde fica uma visão limitada. Não somente o bem-estar físico, mental e social, o que já é amplo e já é um desafio, mas também o bem-estar espiritual. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Os cuidados com a alma, os cuidados com uma conexão mais profunda da nossa própria essência. Eu verificava há poucos dias atrás os postulados dos narcóticos anônimos e dos alcoólicos anônimos.
E um dos postulados que eles trazem na recuperação desses enfermos, desses adictos, é exatamente um passo muito importante. Faça uma conexão com a força que vai além do ego, uma força transpessoal, que as religiões denominam Deus, Jeová, Alá. E verificamos que nesse mesmo tratamento encontra-se uma busca mais profunda da alma para a conquista de uma condição saudável. Por isso que muitas vezes os médicos não conseguem debelar as nossas doenças, porque eles simplesmente olham o sintoma que se apresenta. A medicina tem que ter um olhar mais amplo, nós temos que ter um olhar mais amplo. E várias contribuições milenares, como a própria acupuntura, a medicina chinesa, já trabalham esse aspecto integral do ser humano. Uma visão holística que trate também da alma para atingir o corpo, para conquistar uma vida mais saudável, uma saúde num patamar mais profundo que não conseguimos somente com remédio. É nobre, é válido buscar o remédio. E sempre aconselhamos isso porque algumas pessoas no fanatismo religioso dizem: não é preciso remédio. É preciso remédio muitas vezes, porque se trata de uma deficiência orgânica, até mesmo nos transtornos mentais e principalmente temos que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas incautas recomendam somente o tratamento espiritual, mas aí nos questionamos para que serve o avanço das ciências. Não é proporcionado também pela divindade, pelos bons espíritos que inspiram os médicos, os missionários cientistas, para que avancem ainda mais na conquista do conhecimento do corpo e proporcionem saúde? Os medicamentos são válidos, somente que eles não devem ser a única busca quando se fala de saúde. Portanto, vá ao seu médico do corpo, mas cuide também da alma, cuide dos seus valores, de uma conexão mais profunda com Deus, com a espiritualidade, de uma ação mais nobre perante a vida, para que a saúde não seja somente a saúde do corpo. Mas por que será que nós adoecemos? Por que será que eu adoeço? Tenho uma crise de garganta, tenho uma gripe, tenho uma alergia. Por que será que essas enfermidades nos atingem? Por muito tempo pensou-se que somente tratava-se de uma questão genética ou de uma ação viral externa que nos atingia, ou os traumas externos que proporcionavam que adoecêssemos. E a medicina fez nobres avanços pesquisando o corpo, a hereditariedade, estruturando e verificando as disfunções cerebrais, orgânicas e tudo o que afeta a nossa saúde em geral. Mas porque o adoecer não é somente um processo do corpo, enquanto não olhamos o adoecimento da alma, não conseguimos chegar a uma conclusão. E aí devemos trazer essa pergunta não somente de uma forma geral, mas principalmente particular. Por que eu adoeço ainda? O que essa enfermidade quer me dizer? Qual é o significado dessa doença? Porque muitas vezes essa doença traz um sinal de alerta do próprio espírito que sou. Diria a psicologia junguiana, trata-se de um símbolo do self que se estabelece no ego, na sua condição somática, o corpo, para que chame a atenção do nosso processo de individuação, do nosso processo de desenvolvimento das possibilidades amplas do ser. Adoecemos não somente como um processo de resgate, mas muitas vezes como a única alternativa que a alma encontra para chamar a atenção desse corpo que segue uma trajetória equivocada. Quantas vezes somente paramos por conta de uma enfermidade? Somente prestamos atenção em algo que vai além do ego, quando o corpo começa a dar sinais de paralisação. E diz um médico, amigo meu,
que um dos maiores fatores de transformação da criatura humana se chama as chamadas crises cardíacas, um infarto fulminante às vezes, que chama a atenção e desperta. O problema é quando desperta somente no plano espiritual, daí não dá tempo de voltar. Mas quando tem uma parada cardíaca, muitas vezes retorna e reflexiona a respeito da vida. Por isso dirá o médico Deepak Chopra: abra o seu coração para a vida, para as pessoas, para as suas relações, antes que um cirurgião tenha que fazê-lo. Por que será que adoecemos? Por que será que as enfermidades batem à nossa porta, nos chamando a atenção da nossa condição não somente transitória, mas de que há algo além que devemos buscar na nossa trajetória? E em momentos de saúde, Joana de Ângeles acresce: as pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas e de outras origens desencadeiam distúrbios variados, nos quais mergulha uma larga faixa da sociedade. As pressões psicossociais. Quantas pressões psíquicas nós sofremos no nosso dia a dia? São informações, são estímulos negativos que recebemos desde o acordar. Muitas vezes acordamos, ligamos a TV e logo começam as pressões psicossociais. Crise do outro lado do mundo. Crise econômica do Brasil e do exterior. E aí começam as bombas. Família sequestrada, e aí por aí vai uma série de desastres sociais que fazem parte do nosso café da manhã. Eu tenho uma amiga que assiste um programa, não é no café da manhã, mas é no almoço. Daqueles programas que quando parece que você liga a televisão, só falta sair sangue da televisão. Outro dia eu almoçava com ela, e aí perguntei: mas por que você assiste isso na hora do almoço? O olho dela chega e estava arregalado, porque as notícias eram tão boas, e eles mostravam cadáveres, pessoas que tinham tomado tiros, e por aí vai. Esse era o acompanhamento que ela tinha durante o seu almoço. E aí nós perguntamos: esse alimento está fazendo bem? Esse alimento, de que forma ele vai ser digerido? Porque também a digestão, ela não age isoladamente de todo o resto do nosso psiquismo, do nosso organismo. E muitas vezes temos crises gástricas, má digestão, sonolência, temos um organismo que não funciona direito porque os estímulos que ele recebe ao longo do seu processo são estímulos negativos. Então o processo de adoecer vai além de uma percepção física, não é somente o que como, mas a forma como o faço. E quantas vezes a ansiedade participa desse nosso momento do alimento, porque hoje, infelizmente, vamos perdendo o hábito de almoçar em família. Muitas vezes não temos tempo nas cidades grandes de ir até em casa e vamos no self-service da vida. Nada contra. Mas às vezes isso nos impulsiona a um estado de ansiedade tamanho que também adoecemos por conta disso. As pressões psicossociais, socioemocionais, os nossos relacionamentos, o desgaste do trânsito do dia a dia, as tensões do trabalho, tudo isso vai se somando às pressões que fazem com que adoeçamos cada vez mais. Vamos tendo enfermidade não somente por conta da nossa hereditariedade, sem desconsiderar esse fator, que é um fator importante, porque traz a predisposição orgânica. Mas essa predisposição, muitas vezes, é intensificada por conta da falta de cuidados que nós temos para conosco, para com a nossa vida. Econômicas e de outras origens vão se somando. Quantas preocupações em torno do ter dinheiro para pagar as contas, do ter uma posição melhor na vida, do ter um carro do ano,
Tudo isso vão sendo pressões sociais, econômicas, de status, de colocação na sociedade, e vamos nos perdendo muitas vezes da conquista mais importante, que é o nosso próprio desenvolvimento moral, espiritual, intelectual também, cognitivo, tudo isso faz parte. E quando tudo isso estiver harmônico, o espírito, a emoção, o comportamento, as outras conquistas vêm por acréscimo. Como o próprio Jesus já trazia no Evangelho: por que andais tão ansiosos quanto ao comer, ao beber, ao vestir? E nos trazia os símbolos das aves do céu, dos lírios do campo, símbolos da própria natureza, que era bem-aventurada porque participava de toda a herança divina, sem a carga de ansiedade que nós temos. E quantas preocupações nós temos diárias que vão se acumulando. E engraçado que nós não sabemos por que enfermamos. Por que será que nós enfermamos? Porque muitas vezes tudo isso vai se somando e nós não damos uma vazão correta na conquista da saúde. Invariavelmente, na raiz dos desastres orgânicos, das infecções, das instalações de sintomas e das doenças, encontra-se o indivíduo em si mesmo. É o que Joana nos traz em Atitudes Renovadas. Quem é esse indivíduo que está por trás das enfermidades? Que não faz a sua trajetória de forma nobre, de forma ética, de forma correta, para ativar a saúde em seu ser. Porque nós estamos na raiz de todos os males. Isso, ao invés de ser algo negativo, é algo positivo. Mas por que algo positivo? Porque se eu sou o problema, eu sou também a solução. Eu sou a solução para esses transtornos, essas enfermidades. E se temos o olhar espiritual da vida, nós vemos até mesmo esses transtornos como uma possibilidade de ativar as energias que irão me curar. Eu gosto muito de contar uma experiência que eu tive numa sessão de acupuntura, quando eu perguntei ao médico, que trabalha com essa arte milenar da China: mas doutor, como é que funciona o princípio da acupuntura? E ele me falou que, por se tratar de uma cultura milenar, não poderia explicar em poucas palavras, mas poderia me dar uma pálida ideia. Ele disse: olha, resumidamente, é lógico que isso é um resumo, se trata do seguinte: essas agulhas, quando colocadas, elas ativam a própria energia orgânica vital para que estabeleça uma condição saudável. E é interessante esse olhar, porque a saúde seria ativada então a partir do próprio organismo. Uma agulha colocada em pontos de energia do corpo, que estão espalhados ao redor do corpo, ativaria a condição de saúde. E quando ele colocou a série de agulhas, ele não poupou nem minha área que estava desvastada acima, colocou a agulha dos pés à cabeça e me deixou lá pensando na vida. E eu fiquei pensando, é engraçado isso, porque a vida faz isso também. Ela coloca algumas agulhas, mas a gente quer tirar logo a agulha sem saber antes o benefício que ela nos traz. O benefício, lógico que não estamos falando de uma situação masoquista, de buscarmos o sofrimento e a doença. Mas se ele vem, é porque existe sim uma lição, um entendimento que deve ser feito, para que eu possa ativar a partir de mim mesmo, a partir das energias em mim estabelecidas, a condição de saúde, porque se a enfermidade encontra campo em mim, eu também sou a solução desse processo. E é muito provável que eu mesmo tenha ativado essa enfermidade, mas tenho à tona também a estrutura, a energia para trazer a cura. Portanto, as enfermidades que temos, lógico que devemos buscar o médico, o medicamento, mas não nos limitar a isso.
Buscar uma condição de saúde mais ampla, perguntando à própria alma qual é a lição que está por trás dessa enfermidade. Qual é o ensinamento, qual é o símbolo? E esses símbolos são muito estudados pela psicossomática, que será o tópico do nosso próximo encontro, que traz a simbologia daquilo que se apresenta no corpo. O olhar que o espírito deve ter sobre si mesmo para entender essa lição da vida que às vezes é trazida de forma enferma. Mas outros fatores se somam a isso, como Joana nos apresenta em Encontro com a Paz e a Saúde. As preocupações desordenadas com a aparência, como fator de autorrealização, vêm desviando as pessoas da sua realidade, da beleza interior que se reflete no exterior, assim como as exigências descabidas dos padrões de beleza. É lógico que na sociedade em que vivemos, no trabalho, no dia a dia, a apresentação conta a apresentação pessoal. Temos que nos cuidar. Mas quando isso passa a ser exagerado, aí mostramos a nossa condição de enfermidade. E hoje nós vivemos a ditadura da beleza. Os padrões de beleza são vendidos e o pior, muitas vezes não temos um senso crítico e nos achamos tão desviados daquele padrão de beleza e corremos atrás de supri-lo. E aí a moda começa a estabelecer paradigmas. Os homens têm que ser todos muito musculosos, e hoje vemos os jovens nas academias trabalhando. Até certo ponto isso é positivo, quando envolve uma busca de exercitar o corpo. O corpo precisa de exercício, mas os excessos apresentam a enfermidade. Esses jovens não se contentam somente com o trabalho natural do exercício de musculação e de tantos outros desportos, e começam a tomar muitas vezes anabolizantes para ficarem com a estrutura forte por conta de contar somente a aparência. E por trás desses bíceps musculosos, desses homens e jovens fortes, muitas vezes se encontra uma estrutura óssea que não dá conta de sustentar aquela carga do corpo. E os hormônios também vão sendo atingidos, criando desestrutura orgânica em outras áreas do comportamento, e a doença se instala. Fisicamente parecem perfeitos os Apolos, os Adonis modernos. As pessoas olham e muitas vezes invejam corpos trabalhados artificialmente. E verificamos como o padrão da moda, encontrando criaturas que não têm um senso moral, um senso crítico favorável, cria e constrói ainda mais a doença. E o padrão da moda começa a ditar para as mulheres. Mulheres têm que ser todas muito magras. Mas as mulheres, além de magras, têm que ter também os seios fartos, as pernas fortes. E outro dia eu comentava com a minha esposa, com Iris. Mas Iris, a estrutura magra comporta também ter também os seios fartos, volumosos, as pernas fortes? E a gente chegou à conclusão de que alguma coisa estava errada nesse padrão. E muitas vezes as pessoas correm atrás de padrões da moda de imagens falsificadas, porque outro dia víamos uma imagem de um corpo belíssimo de uma mulher, só que um detalhe, ela não tinha umbigo. E aí ficamos, coitada, ela nasceu sem umbigo. Não era isso, era que o Photoshop tinha esquecido de colocar o umbigo novamente no lugar e trabalhava as formas, vendia as formas, e vendia a dieta da lua, dieta da água, dieta do ar, dieta do não sei o que as pessoas fazem sem nenhum controle, porque estão presas à aparência, a essa ditadura da beleza que muitas vezes nos é imposta, mas que nós temos sim a possibilidade de recusar, dizer não, muito obrigado. Eu prefiro ter minhas formas que não pareçam tão harmônicas, mas ter uma vida saudável. Exercitar o corpo? Muito bem, isso é ótimo. Mas esse excesso passa a ser a patologia. Essa busca excessiva de tudo
de ser magro e depois o padrão muda, agora não é mais magro, agora tem que ser cheinho. E aí tome suplemento alimentar para ficar forte e musculoso. E vai nesse ioiô que ora está para um lado, ora está para o outro. E a gente não questiona o que é mais saudável para a nossa busca. O que é mesmo a busca da saúde? E nos perdemos nessas exigências descabidas. E em O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles chama a atenção que o ser humano reage ante tudo aquilo que o desagrada ou confunde, aflige ou perturba, deixando que se exteriorizem as energias primárias momentaneamente contidas pela educação, pela timidez e interesses imediatistas. Quantas vezes reagimos ao invés de agir? Quantas vezes somos tolhidos de certas manifestações porque temos interesses? Eu não posso gritar com o meu chefe. Engulo calado aquilo que meu chefe me fala. Mas como não lido muitas vezes bem com essas questões, chego em casa, solto todo tipo de impropérios com pessoas que não têm nenhuma conexão direta com a minha própria frustração, que não foi trabalhada psiquicamente, que não foi trabalhada emocionalmente. Assim desviamos o curso como um mecanismo de defesa que vai também nos adoecendo. Reagimos ao invés de agir. Tudo que nos desagrada, tudo que nos atinge diretamente, ao invés de termos uma ação positiva, mesmo que enérgica, porque às vezes é necessário ser enérgico, mas não precisamos de violência para isso. Não precisamos gritar para o outro, para impor a nossa verdade, porque o autoritarismo mostra muitas vezes a doença na qual eu estou incerto, que é a minha própria fragilidade interior, os meus medos que eu não sei lidar. E todas as emoções contidas, todas as emoções guardadas, em determinado momento vêm à tona. O problema, muitas vezes, não é ter raiva. Ter raiva é uma emoção natural. Agora, o difícil, como já diziam os filósofos, é ter raiva na hora certa, na intensidade certa e canalizá-la da forma devida. Medo, todos temos o medo, faz parte das nossas emoções. Mas como lidar com esse medo? Se não desafiamos a vida, se não transpomos, ficamos com essas emoções arquivadas, essas energias primárias que também se tornam fontes de enfermidade. Então, como diz Carneiro de Campos e Filomeno de Miranda, cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente, que se compraz na preservação do estado que experimenta. E isso é muito grave e muito sério, quando passamos a nos comprazer no estado de enfermidade no qual nos encontramos. Quando não ativamos essas energias da vida, essa disposição capaz de nos trazer a saúde. Quando não trazemos à tona os valores da alma, e para isso somos convidados. Acho que esse é o maior convite da religião. Quando abraçamos a doutrina espírita, não é somente para participarmos de um culto social, mas para nos conscientizarmos da condição de espírito. Quando essa consciência vem à tona, nós saímos dessa condição de enfermidade. Essa enfermidade coletiva que se apresenta e que é um desafio para todos nós. Se vivemos um momento de transição e as crises aí se estabelecem socialmente, culturalmente, essa mudança de paradigmas, eu tenho que me transformar. Se eu quero viver numa sociedade onde o olhar do Espírito seja profundo, eu tenho que ter esse olhar espiritual para comigo mesmo, mais profundamente. Se eu quero viver numa sociedade mais fraterna, mais humana, mais cordial, que trate melhor as pessoas, o início tem que ser a partir daqueles
que abraçam um olhar espiritual da vida. Se não formos nós que dermos esse passo, quem será? Aguardarmos dos materialistas, daqueles que acham que não tem nada a perder? Aguardarmos dos nossos familiares? Não, a busca de saúde é também uma busca intransferível. E por isso conclui Joana de Ângeles em Amor, Imbatível Amor. É de relevante importância para o enfermo considerar que não é doente, mas que se encontra em fase de doença, trabalhando-se sem autocomiseração, nem autopunição para reencontrar os objetivos da existência. E se mesmo cumprindo todos os passos necessários para uma vida saudável, se eu já me encontro harmônico comigo mesmo, com a vida, com o próximo, com a espiritualidade, se mesmo assim a doença bate à minha porta, que consideremos? Eu não sou enfermo. O meu corpo está enfermo num processo transitório, porque a nossa condição física é transitória. Mas se minha alma resplandece, as doenças passarão, as enfermidades passarão, porque além do corpo, além dos sintomas, encontra-se o espírito em si mesmo, que se é a fonte de todo mal e de toda doença, é também a fonte de toda saúde. Uma semana de muita paz, de boas vibrações e até o nosso próximo encontro.